Eu posso pedir para a Suzana orar por mim, pela reunião. Glória a Deus. Pai Santo, louvamos o teu nome. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigada por mais essa tarde aqui reunida, Senhor. Obrigada por cada mulher que tu escolheu para estar aqui, Senhor, para aprender mais da tua palavra, para receber mais de ti, Jesus. Obrigada, Pai. Te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor guarde as conexões, os aparelhos eletrônicos. Ajuda-nos a calar a nossa mente, Pai, a desobstruir o nosso canal de comunicação contigo, para que tu fale conosco, que essa palavra ela venha direto do teu trono, através da vida da Sara, Pai, sobre as vidas, que cada uma receba, tome posse dessa palavra, para que venha transformar nossas vidas, exortar nossas vidas, modificar nossas vidas, que não sejamos a mesma que entrou aqui, mas que sejamos edificadas através da tua palavra e do teu sangue, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por essa tarde, pela vida da Sara, por Amém. estar aqui falando através Amém. da tua palavra, e nós te Amém, agradecemos. Senhor. Nos peço também que guarde os aparelhos eletrônicos, em nome de Jesus. Repreendo agora todo espírito de distração, de incredulidade, de rebeldia. Toda resistência caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Su. Eu quero agradecer, obrigada, meninas, obrigada, pastora, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do que o Senhor tem falado comigo. Sabe como é, a Fábio sabe como é difícil, mas amém, né? Nós estamos aqui para servir ao Senhor, estamos aqui para fazer aquilo com que Ele tem falado para nós, né? Para mim, que é falar, que é para não parar de falar o que Ele tem falado comigo. Então, é para isso que nós estamos aqui. A Suzana estava orando e o Espírito Santo me fez lembrar do que hoje de manhã eu estava revendo a palavra que eu ia falar hoje. E o meu filho mais velho estava aqui comigo e ele sublinhou na Bíblia dele um versículo de Salmos que ele gostou muito. Ele viu uma caneta nova que eu tinha e disse, eu quero sublinhar na minha Bíblia. Eu disse, então tá bom. Daí ele foi lá e sublinhou. E ele sublinhou o versículo que louvado seja o nome do Senhor num dos Salmos. E daí eu estava lendo o Salmo 104, que eu quero, né, vai também fazer parte da palavra, e o Senhor me lembrou o que que eu expliquei para ele hoje. Ele não faz parte, né, do que eu vou falar para vocês, mas o Senhor me lembrou, então eu vou falar que, né, provavelmente deve ser para alguma de nós aqui. Lá no finalzinho do Salmo 104, ele fala assim: todo o meu ser louve ao Senhor, e louvado seja o nome do Senhor. Daí eu expliquei para ele, filho, esse aqui vai um pouquinho mais fundo, porque é todo o meu ser, tudo o que eu faço, o meu caminhar, o meu brincar, como eu falei para ele, né? O meu subir, o meu pular, o meu falar, o meu vestir, todo o meu ser deve louvar ao Senhor. Aí eu fiz uma pergunta para ele: o teu ser tem louvado ao Senhor em tudo que você faz? E hoje a minha pergunta agora é para vocês, né? O ser de vocês tem louvado ao Senhor em tudo? Em tudo que vocês fazem, quando vocês vão na padaria, quando vocês estão limpando a casa de vocês, cuidando nos seus trabalhos, né? É uma meditação bem fácil, bem pequena, mas que realmente fala muito conosco, né? Porque todo o nosso ser deve louvar o Senhor. Amém? Então tá bom, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, só voltando. Ai, ai. Na verdade, hoje nós vamos conversar sobre como Deus é bom, sobre aquele termo, que me deu até um calorão já, eita, glória a Deus. Sobre aquele termo que a gente vê, né, escrito em tantos caminhões, ou que tantas pessoas falam às vezes para nós, né, Deus é bom, Deus é bom. Mas eu acho que às vezes, de tanto a gente ouvir, a gente acaba banalizando esse termo, não prestando, né, na verdade, a real atenção nessa característica de Deus, que Deus é bom. Eu fui pesquisar o significado de Deus, né, no nosso dicionário e fala assim: quer dizer que faz referência àquilo que tem bondade, que é útil, agradável, positivo, envolvente, gostoso, divertido, que tem qualidade e aprovação.
Então, a gente pode dizer que Deus é útil, é agradável, é positivo, é envolvente, ele é gostoso, ele é divertido, ele tem qualidade, ele tem aprovação. Vocês já pensaram sobre Deus dessa forma? Que ele é divertido, ele é envolvente, né? Imagina a delícia que é estar perto de uma pessoa assim, que ela é divertida, ela é envolvente, é gostoso de conversar, ela não te julga, ela brinca. Mas olha só, vamos pensar, né? Como que nós vemos Deus? Como que eu vejo Deus? Às vezes vocês podem estar perguntando, né? Poxa, mas por que perguntar isso? Eu sei que Deus é bom. Eu provo da bondade de Deus todos os dias. Amém, né? Glória a Deus por isso. Que nós continuemos provando da bondade dele. Mas, todavia, porém, contudo, eu posso saber que Deus é bom, reconhecer e ser grato pela bondade dele, mas não viver essa verdade, esse valor na minha vida. Por exemplo, eu tive um pai terreno que ele não me deu atenção quando eu precisei e da maneira que eu precisava. Ele era bravo e ele não queria estar comigo. Automaticamente, eu posso achar que o meu Pai Celestial também tem coisas mais importantes para fazer do que cuidar de mim, ou me dar atenção, me ouvir. Então, eu nem falo para Deus das minhas coisas, das minhas questões. Abrir meus sentimentos, então, capaz. Falar dos meus sonhos? Não vou. Nem passou pela minha cabeça que um dia eu poderia fazer isso com Deus. Capaz que eu vou falar isso para Deus? Meu Deus, ele é Deus, né? Ele é o Criador. Ele tem voz de trovão. Quando ele fala, os montes estremecem. Meu Deus, não posso? Olha só. É aí que mora o perigo. Porque como nosso pai terreno nos tratou, geralmente vemos o Deus Pai assim, dessa forma. Subconscientemente, sem querer sentir isso, ou ter esse pensamento. Mas automaticamente, nós colocamos Deus Pai nesse lugar, que não é dele. E quando isso acontece, nós precisamos imediatamente identificar, rejeitar, anular essa mentira da nossa vida e trocar essa mentira pela verdade que ele tem para nós. Assim que nós identificamos isso. Eu quero propor agora com vocês um exercício. Eu sei que essa não é a reunião do ouvindo, mas eu acho bem importante nós fazermos isso, porque quando a maneira como nós vemos Deus Pai, quando nós mudamos isso, muda completamente como nós vemos Ele. Amém? Então, eu vou propor agora que vocês fechem seus olhos, respirem bem fundo, esvaziem a sua mente. Agora perguntem a Deus Pai. Deus Pai, qual é a mentira que eu estou acreditando sobre você? Amém? Amém. Então, quem já identificou, repete comigo, tá? Eu renuncio à mentira, pode falar as mentiras agora, e eu me arrependo de ter concordado com essa mentira. Eu quebro agora toda a influência dessa mentira na minha vida e na minha descendência, na minha identidade, nas minhas emoções, no meu corpo
em quem eu sou, em nome de Jesus. E agora repito uma pergunta. Espírito Santo, qual é a verdade que você tem para colocar no lugar dessa mentira que saiu? Declare essa verdade sobre a sua vida. Amém? Obrigada, Espírito Santo, pelas tuas verdades. Obrigada pelo teu mover sobrenatural na vida de cada mulher aqui, na vida de cada família. Obrigada, Senhor, por tirar a mentira do inimigo e colocar a tua verdade, Pai. Obrigada. Eu quero ler com vocês o Salmo 103, voltando agora para a ministração, tá? Se vocês quiserem abrir, tudo bem, senão não precisa. É o 103, o verso 8 até o 13. Amém? O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Glória a Deus. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Glória a Deus. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados. Obrigada, Pai. Tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Obrigada, Pai. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Glória a Deus. Na palavra fala, né, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? Glória a Deus por isso. Obrigada, Pai. Então, ser bom, gracioso e compassivo é uma característica de Deus. Ele não depende de nada para ele ser assim. Não depende que eu faça algo, que aconteça algo no mundo para ele ser assim. Ele é assim. Ele mesmo se descreve dessa forma. Lá em Atos, eu vou ler, depois eu posso colocar para vocês lá no grupo, se vocês quiserem, tá? Em Atos 14, 16 a 17, diz assim: No passado, ele permitiu que a Sara seguisse seus próprios caminhos, mas ele nunca deixou a Sara sem evidências da sua existência. Lá em Atos 17, 27, fala assim: Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhuma de nós. Então, Deus sempre esteve ao meu lado. Repitam comigo. Deus sempre esteve ao meu lado. Amém. Então, se Deus é bom, ele é compassivo, paciente, ele demora em se irar, ele não me vê pelos meus pecados, ele naturalmente ele está alegre e ele está de bom humor. Como diz em Atos, ele nunca deixou de estar ao meu lado, ao seu lado, ao nosso lado. Se alguém tem essas características que vimos e está do nosso lado, não nos julga, está de braços abertos, com certeza ele aprecia a nossa companhia. Ou melhor dizendo, a minha companhia, que assim parece mais pessoal, né? De me dar atenção, de me cuidar, prover na minha vida, dar destino na minha vida. O Salmo 119, 68 fala assim: Tu é bom e fazes somente o bem. Ensina-me os teus decretos. E eu oro e peço ao Senhor nesse momento que Ele nos ensine os decretos dele, a ser bom como Ele é.
sem depender de ninguém para isso, nem de nenhuma situação, nem que eu ou o outro mereça, mas ser bom sempre, sermos boas sempre. Deus é criador de todas as coisas, e Ele também é o nosso Pai. Jesus, ele veio para nos ensinar sobre o Pai, porque por muito tempo nós estivemos longe de Deus e acabamos esquecendo quem Ele é e o amor que Ele tem por cada uma de nós. Aí em Colossenses 1:19 fala assim: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Em João 8:19 fala: onde está o seu Pai? Perguntaram eles. E Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem eu sou, não sabem quem é meu Pai. Se vocês não me conhecem, também não conheceriam meu Pai. Então, dessa forma, Jesus revela perfeitamente quem Deus é, como um bom Pai. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio de Jesus. E Jesus nos informa também qual é a forma de conhecermos o Pai. É tendo tempo com o Pai. Como que a gente conhece uma pessoa? Ganhando tempo com essa pessoa, né? E o Senhor me faz lembrar, o Espírito Santo me faz lembrar que Jesus, ele passava madrugadas orando, né? Claro, o Senhor deu a plenitude que habitasse em Jesus, sim, mas ele era homem. Ele também sentia cansaço, ele também tinha coisas para fazer, ele também sentia frio, fome, ele também queria parar, mas quando ele parava, ele orava. Ele estava o tempo todo em intimidade com o Pai. Não saía dessa intimidade. Por isso que ele conseguia manifestar tantos milagres, conhecer tanto o amor do Pai, porque ele ganhava tempo com o Senhor. E é isso que o Senhor, né, está me chamando, e eu creio que está chamando cada uma de vocês também para fazer. Para nós ganharmos esse tempo em intimidade com Ele. Ganharmos esse tempo conhecendo a vontade do Senhor. Que nós, né, eu tenho lido algumas coisas e visto outras, né, por causa, claro, né, a pandemia eu acho que ajudou muito, mas a gente acaba percebendo como as coisas estão caminhando para o fim, né? A gente vê claramente o inimigo se mostrando na televisão, se mostrando de tantas formas. Mas nós que somos, né, cristãos, nós que acreditamos no Senhor, nós não devemos perder o nosso tempo ou ficar aflitos com essas coisas. Nós devemos ganhar o nosso tempo conhecendo ao Pai. Porque ele fala, como nós vimos lá, né, eu acho que é em... Ai, agora eu esqueci onde que é a palavra, eu não sou boa de lembrar. Mas fala que a gente não vai ficar no escuro. Que o Pai vai revelar as verdades dele para nós. Mas como que a gente vai conhecer as verdades dele se a gente não passa tempo conhecendo a ele, né? Conhecendo ele, lendo a sua palavra, estando com ele. Então a gente precisa. Isso não é algo que é que é frívolo, que talvez hoje não deu, amanhã também não deu, uma vez na semana só. Eu acho que já acabou esse tempo. O Senhor quer mais de nós. Assim como foi falado no início da reunião, foi decretado algo sobre nós. Então a gente precisa buscar. Amém? Então, esse Deus que é criador, que é bom, paciente, ele me ama. Ele te ama. Esse Deus que eu devo confiar toda a minha vida. E eu devo declarar isto quantas vezes forem necessárias. Eu falo muito por mim. Quantas vezes forem necessárias, a gente precisa declarar que eu confio toda a minha vida no Senhor. Até que saia do meu entendimento, da minha prateleira do entendimento, venha para a prateleira do meu coração e entre no meu espírito, para que nada me abale,
para que nada abale o meu espírito, para que nada me tire tire os meus olhos do alvo. Mas isso é algo que ele vai sendo construído aos poucos, em cada uma de nós, e de uma forma diferente, em cada uma de nós. Não dá para a gente pegar uma receita e seguir a mesma receita da outra, porque não vai funcionar completamente. O Senhor, ele nos fez diferente, completamente diferentes. Umas sabem porque sabem, outras sentem. A que sabe porque sabe não vai entender nada a que sente, porque ela não sente, porque ela não vê, ela sabe. Então, esse tempo de conhecer ao Pai, a gente vai conseguir se conhecer e saber como que é a forma, ou o que é a vontade de Deus na nossa vida. E daí, então, a gente consegue, né, viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, se eu confio, né, plenamente em Deus, e eu sei que Ele pode, que Ele é capaz, que Ele é poderoso o suficiente para fazer, e melhor disso tudo, é que Ele quer fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre confiança, bem básico. Eu acho que todas nós aqui já passamos, ou vai passar, né? Quando o meu filho tem febre, tinha, né, febre, ou quando ele se machuca, ou quando dói, né, sei lá, alguma coisa dessa forma. O que que você faz primeiro? Não precisa responder para mim, pode responder para Deus. Vou falar para vocês que muitas vezes eu dei remédio para ele, ou eu corria para o médico, nem lembrava de orar. E vejam só, né? Analisa só essa situação. Quando eu levava ele, né? Quando eu dava um remédio logo, quando eu levava no médico, em quem que eu depositava a minha confiança? Eu agia de acordo com quem confia em Deus? Ou nos versículos que nós lemos ali em cima? Acho que não, né? Eu não digo que é errado dar remédios ou é errado ir ao médico, não, claro que não. Eles foram capacitados pelo Senhor, foi o Senhor que criou todas as coisas. Mas a primeira coisa de uma mãe cristã é sempre confiar e orar. Sempre. Daí então, eu levo ele, dou um remédio, daí então eu levo no médico. Mas primeiro, com o meu relacionamento em dia, eu vou perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual é a tua vontade? O que que você está querendo me dizer sobre isso, sobre essa situação? Eu devo dar um remédio? Ou eu devo ir ao médico? Talvez lá no médico eu precise orar por alguém. Mas a gente não consegue saber, né? O Senhor que sabe de todas as coisas. Mas esse é o relacionamento que a gente precisa se aprofundar e ter. Agora eu pergunto novamente, né, para vocês. Quem é Deus para você? É um Deus que não quer saber do nariz escorrendo do meu filho? Ou talvez um Deus bravo, distante, lá no trono dele, esperando o tempo certo para ele mostrar a sua ira? Então, se eu penso dessa forma, tudo que a gente falou até agora não se aplica comigo. Porque a maneira como eu penso que Deus é, afeta o que eu penso, como eu penso, o que eu digo, o que eu falo e, consequentemente, o fruto que a minha vida produz. Então, olha só que sério. Como eu penso que Deus é o filtro com que eu olho todas as coisas. É o filtro com que eu olho o outro. É o filtro com que eu olho as situações. É o filtro com que eu olho com que eu reajo às minhas emoções. Então, se eu creio que Deus está distante, eu não vou agir confiando nele. Porque até ele chegar aqui, já aconteceu o que tinha que acontecer de pior. Então, eu não vou confiar em Deus. Mas se eu creio que ele, como nós vimos lá no versículo,
que ele está do meu lado o tempo todo, que ele até deixou a Sara fazer algumas coisas lá da vontade do coração dela, mas ele nunca saiu do lado dela, assim, se eu crer que ele está assim, aí sim, eu vou confiar no Senhor. Então, se eu não confio que Deus é bom, eu acabo me tornando uma pessoa negativa, principalmente com ele, porque eu não quero estar na presença dele. Eu fujo dele. Eu fujo das punições. Eu tenho vergonha dos meus sentimentos. Eu tenho medo de julgamento. E eu me afasto quando eu deveria estar jogada aos pés dele. Parece que isso aqui descreveu toda a Sara. Descreveu antigo, né? No passado, não descreve mais. E nós sabemos que na palavra diz que Jesus levou sobre si todas as doenças, todas as iniquidades e tantas coisas, toda aquela coisarada ruim, tudo ele levou. Mas por que que nós não acreditamos? E por que que nós acreditamos que ele não está aí, nem aí para nós? Eu digo para vocês como eu, Sara. Eu penso que o Senhor permite coisas assim para nos mostrar como está a nossa fé, porque ele já sabe. Apontar o que é preciso melhorar e nos mostrar sob dependência. Curar feridas que impedem que vejamos claramente as situações e assim que nós sejamos aperfeiçoadas. Eu, Sara, acredito de todo o meu entendimento que ele ama fazer o que é bom. E mais ainda, que ele quer fazer o que é bom. Então eu pergunto novamente para você hoje: quem Deus é para você? Você está disposta a crer, a confiar e a depender? Está disposta a testemunhar com a sua vida? Como disse lá no Salmo 104, no último versículo? Em Romanos 10, do 14 ao 15, diz assim: Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso, as Escrituras falam como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. A mensagem, o valor que você está anunciando com a sua vida, é de que Deus é bom? As pessoas que estão ao teu lado, as pessoas que moram contigo, a tua vizinhança, na tua escola, no teu trabalho, eles conseguem perceber isso na sua vida? Que Deus é bom? Se eles se meterem a confiar, eu vou confiar nesse Deus aí, eu vou crer nesse Deus aí que, sei lá, que a Adri confia. Ele vai se dar bem? É tão sério isso, né? Porque é algo que a gente banaliza, a gente lê, né, em tantos lugares e tantas pessoas, Deus é bom, mas a gente acaba esquecendo o que significa a bondade do Senhor. E agora eu quero propor para vocês que vocês leiam o Salmo 104 inteiro. E quem tem acesso lá ao grupo, que vocês coloquem no grupo lá no Tropa de Elite. Qual foi o versículo que mais chamou a atenção de vocês? O que o Senhor te ensinou? E com este salmo eu quero finalizar a palavra de hoje. Uma partezinha só dele, que fala assim: Todos dependem de ti, para lhes proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dás, eles o recolhem. Abres a mão para alimentá-los, e eles ficam satisfeitos. Nós estamos satisfeitas com quem Deus é? Amém? Acabou.